Quero cumprimentar todos os nossos irmãos, nossos amigos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando mais um programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Quero dizer que é uma honra, uma satisfação em tê-lo sempre conosco diariamente. Estamos estudando já a lição de número 7, que estaremos em nossas igrejas no próximo domingo, dia 17 de agosto. E mais uma vez quero convidá-lo a estar conosco para aprendermos juntamente mais uma palavra do Senhor que vem de encontro com as nossas necessidades e principalmente resgatar alguns valores perdidos. É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Estaremos lendo então o texto áureo da nossa lição, que se encontra registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5 e o versículo 16, que está escrito da seguinte forma: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que está nos céus. Então a aula deste domingo, que nós vamos estar fazendo uma síntese aqui, não dá para dissecar então todo este conteúdo tão rico, tão profundo, mas então queremos rapidamente, no tempo que nos é permitido, fazer uma abordagem da aula deste domingo, que tem como tema a fé se manifesta em obras. Então a aula deste domingo, ela vem para resgatar, olha só, os valores ora perdidos no seio da Igreja do Senhor. Como assim? Pois o contexto social, ou contexto geral em que nós vivemos, é marcado pelo indiferentismo, quanto aos anseios do próximo. Mas você pode até estar se indagando, mas como assim? Ainda não entendi. Então, creio que já deve ter ouvido falar de um velho ditado popular que diz: quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Então, contudo, o Evangelho vem justamente para contrastar essa ideologia diabólica. Pois a fé do Evangelho está diretamente, então, entrelaçada ao amor. Não tem como desvencilhar essas duas questões, fé e amor. Elas estão unidas. Não é por acaso, então, ou por coincidência, que Paulo destaca justamente o amor com outras duas virtudes em sua carta escrita aos 1 Coríntios, capítulo 13. E fechando esse capítulo, então, nós encontramos lá em 1 Coríntios 13, dizendo assim: sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o amor é o maior deles. Então nós observamos que não foi por acaso então que Paulo ele abordou, colocando então o amor juntamente com essas duas virtudes. Então a revista propõe uma reflexão comparando o crente que não produz boas obras com qualquer outra pessoa que tem uma profissão, contudo não a exerce. Então a pessoa é um profissional, mas ele não exerce aquela profissão. Nós, crentes em Jesus Cristo, Jesus nos chamou para as boas obras, contudo, nós não exercemos aquilo que Deus, então, nos chamou. Então, quero chamar a tua atenção para a seguinte mensagem, que está aparecendo agora. Não são as boas intenções que agradam a Deus, mas o desejo de cumprir a sua vontade.
Então concluímos aqui essa pequena e rápida introdução e vamos então estar abordando os capítulos a partir de agora. Iremos então para o capítulo número 1, né, dessa lição, que tem como tema: diante do necessitado, a nossa fé sem obras é morta. Em primeiro lugar, nós temos aqui então fé e obras. Eu também escolhi uma outra figura que você passa também a ver neste momento, que é o seguinte: as obras não podem pesar mais do que a fé, e nem a fé pesar mais do que as obras. Tem que haver um equilíbrio, né? Então essa figura ilustra bem esta questão. Não podemos puxar para um lado e também nem puxar para o outro, né? Tem que haver um equilíbrio. Já até abordamos, né, este assunto na primeira aula então deste trimestre. Quando abrimos esse primeiro trimestre, já abordamos algo, né, em relação a este assunto. Portanto, mais uma vez, quero enfatizar que Tiago não estava contradizendo o que Paulo havia então escrito, né, havia ensinado, né? Então vamos entender o que a questão de Paulo e a questão também de Tiago. Enquanto Paulo, olha só, escreveu sobre as obras referindo-se à lei, né, Tiago, por sua vez, ele relaciona as obras em relação ao próximo necessitado. Então, nós temos aí já duas visões. Enquanto um ele visava a lei, o outro já estava centralizado as suas ideias no necessitado. Observe a expressão de Tiago aos irmãos: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Né? Que proveito? Pode, acaso, semelhantemente, a fé salvá-lo? Né? É o que Tiago coloca. Então, Paulo e Tiago querem dizer a mesma coisa, né? Embora com palavras, né, diferentes. Olha só, eles querem dizer a mesma coisa com a palavra obra, né? Mas com visões então diferentes. Né? Então, as obras, né, são atos praticados em obediência à palavra de Deus. A diferença entre eles é o contexto, né, em que estas obras são praticadas. Paulo nega que as obras possam ter algum valor em nos colocar num relacionamento com Deus. Então, para se colocar no relacionamento com Deus, a visão de Paulo é que a fé não tem nenhum valor. Tiago, portanto, insiste em que, uma vez estabelecido então este relacionamento com Deus, as obras, por sua vez, são essenciais, né? Então, um tem uma visão primária, né, e o outro uma visão posterior ao relacionamento com Deus. Segundo, o cristão e a caridade. Quer pensar como Deus pensa? É uma pergunta que lhe faço, né? Você quer pensar como Deus realmente pensa? Então, passe a pensar no próximo. Quando você passar a pensar no próximo, então você estará pensando como Deus pensa. Nós fomos chamados, então, para a prática de boas obras. E essas boas obras devem ser manifestas às pessoas próximas a nós. Então, essas pessoas que estão convivendo diariamente conosco devem, então, visualizar essas boas obras nas nossas vidas.
né? Então Tiago, ele quer justamente chamar a nossa atenção, no sentido de como reagiríamos, né, se despedíssemos, né, o necessitado usando apenas palavras evasivas e piedosas, da seguinte forma: vá em paz, né, para a tua casa, se aqueça e coma bastante, sendo que ele não tem, né, o que comer, não tem o agasalho necessário, e damos apenas uma palavra evasiva para ele. Então, Tiago, ele nos chama a atenção sobre isso. Ele quer nos confrontar, né, como nós agiríamos. Então, agora, nós podemos observar também que tal atitude parece até ilógico, né, que um cristão faça isso com o irmão, né, com outro irmão. Mas, ao que parece, era justamente isso que estava acontecendo na época de Tiago, né? Não podemos, então, também omitir essa questão. Podemos ainda citar, então, a parábola do bom samaritano. Então, talvez você até me pergunte, né, qual são as atitudes da fé. Reflita então nessa reflexão. A fé gera sentimentos que se expressam em atitudes. E o terceiro subtópico do primeiro capítulo, né, vai falar sobre a morte da fé. A fé, então, é uma doutrina chave do cristianismo, pois aquele que se aproxima de Deus tem que primeiramente crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, esse é um fato. Então, vejo que o Evangelho nos ensina a desenvolver a confiança em Deus. O escritor da Epístola aos Hebreus é mais enfático, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como você caracteriza, então, a fé morta? Uma fé morta. Como você caracteriza? Então, podemos descrever rapidamente que a fé morta é caracterizada por uma fé que está divorciada da prática da piedade, é uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento, é uma fé meramente intelectual, uma fé vacilante. Então, as obras são os sintomas naturais de uma fé viva. Pelos frutos, reconheceremos então a saúde, né, da fé, se ela está viva, se ela está morrendo ou se já está morta. Uma fé morta não é capaz de salvar o homem, né? E pelas obras que a fé se manifesta e se caracteriza. Vamos para o segundo capítulo da aula, que trata sobre exemplos veterotestamentários de fé com obras. Primeiramente, ele vem tratando sobre não basta crer. Vamos aprender um pouquinho? Se nós observarmos, então, a declaração de um judeu piedoso, né, daquele judeu praticante, está lá aquela declaração escrita em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 4, que é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Então, essa era uma prática que eles estavam sempre recitando. E Tiago, então, ele faz a seguinte indagação: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios, olha só, o creem e estremecem. Né? Então, Tiago, então, ele agora nos chama a atenção. Então, vamos aprender um pouquinho aqui com a palavra de Deus, com o que o Tiago está querendo transmitir para nós. Então, os demônios, eles não são ateus, olha só, eles não são ateus e nem agnósticos, né? Pelo contrário, eles
creem na existência de Deus, eles também creem na divindade de Jesus Cristo, eles também creem, né, na existência de um lugar, né, destinado para eles de castigo, né, e que também creem e reconhecem Jesus como o juiz. Então, logo, crer não é o suficiente. Em outras palavras, olha só, crer e tremer não são experiências que produzem salvação. Portanto, a fé estéril não é salvadora, né? Então, Tiago, no capítulo 2, o versículo 18 e o 19, Tiago, ele passa a apresentar dois tipos de fé que não tem lugar alguma, né? Não tem poder alguma de salvar o pecador. Primeiro, a fé morta, que retrata então uma fé intelectual, e a fé demoníaca, que trata-se então de uma fé intelectual e também de uma fé emocional. Ou seja, um simples reconhecimento de uma verdade. Então, essa fé intelectual e emocional nada mais é do que simplesmente, né, um reconhecimento de uma verdade. A fé salvadora, ela vai além do intelecto, além das emoções, né, pois afeta nossa vontade e as nossas ações. Portanto, a fé salvadora é uma fé dinâmica. Em segundo lugar, ele coloca aqui um exemplo de Abraão. Então, quero aproveitar esse espaço também, né, para tirar uma outra aparente contradição. Vamos lá? Paulo diz que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência da lei, ou seja, da obra, né, da prática, né? E Tiago diz que a pessoa é justificada por meio das obras e não simplesmente pela fé. Então, olhando rapidamente, parece que há uma contradição, mas quero mais uma vez dizer que não. Enquanto Paulo faz referência ao fato de que quando Deus lhe apareceu, o que a Abraão, o Senhor lhe fez promessa acerca da sua descendência, né? E a reação de Abraão foi o quê? Crer no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. O verbo imputar aqui é um termo legal ou financeiro e significa, por sua vez, depositar na conta de alguém. Uma vez, então, que Abraão era pecador e sua conta corrente, por sua vez, estava, então, zerada. Abraão estava falido, mas ele creu em Deus, que colocou, por sua vez, então, a justiça na conta de Abraão. Tiago, por sua vez, então, faz referência à prova que Abraão, então, passou. Aquela prova que Deus colocou a Abraão, pedindo justamente o seu filho em Isaque em sacrifício. Então, vale ressaltar que Abraão já havia sido justificado pela fé diante de Deus. Agora, por meio das suas obras, ele foi justificado diante dos homens e a sua justiça foi, então, demonstrada. Em último lugar aqui, ele traz, então, também o exemplo de Raabe. Então, apesar de Raabe, né, ser gentílica, ser uma moradora de Jericó, contudo, os atos de Deus, olha só, os atos do Senhor foram chegando aos ouvidos, né, dos moradores de Jericó. Acompanhe nesse momento essa leitura, né, de Josué 2, de 8 até o versículo 12. Antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles e lhes disse:
Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o vosso pavor caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, porque usei de misericórdia para convosco, que vós também dela usareis para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal certo. Não temos tempo para comentar esse texto aqui, mas foi apropriado, né, para este momento. Então, Raabe creu no Deus dos hebreus e, por sua vez, respondeu ela, né? Ela respondeu com a sua mente e com suas emoções, tomando então uma atitude. O último capítulo da lição, ele trata sobre uma metáfora, né, do corpo sem o espírito, para exemplificar da mesma forma a fé sem obras. Esse capítulo é menor, ele só traz 2 subtópicos, é diferente dos demais que tem 3, então ele é menorzinho um pouquinho. Primeiro, Tiago 2:26 diz da seguinte forma: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Primeiro, ele vai tratar então uma analogia do corpo sem espírito. Olha só, não quero então me ater ao estudo acerca da dicotomia e ou da tricotomia, né? Pois não há então um consenso entre os teólogos acerca desse assunto. Segundo a palavra de Deus, o ser humano ele é composto por 2 partes, sendo uma parte material, que é o corpo, e a outra parte é imaterial, que é a alma e espírito. Em outras palavras, o homem está completo por meio, né, da união destas 2 partes, a parte material e a parte imaterial. Então, se houver então a separação dessas partes, a vida então ela se extingue, né? Não há vida. Então ela tem que estar completa. Então a morte é justamente a separação destas 2 partes, né? Então o corpo ele pode estar completo. Por exemplo, um cadáver ele está completo, né? Fisicamente falando, é claro, né? Então está ali todos os seus órgãos, estão todos no lugar, né? Contudo, não resta alternativa a não ser de sepultá-lo para que se decomponha. Então, essa é a realidade, uma analogia do corpo sem o espírito, né? Do material sem o imaterial. Então, não há vida sem a união da parte material com a parte imaterial, né? Então, rapidamente, o corpo é a forma visível, né? Com ele, nós relacionamos com o mundo, né, exterior através do que? Dos 5 sentidos, né, que todos sabemos. Agora, a alma é tudo o que o homem é. Então, sua personalidade, seu ego, é o mundo, né, dos pensamentos, dos sentimentos, das decisões. Então, observe só, a alma está entre o espírito e o corpo. E as áreas da alma são a mente, sede da alma, intelecto, pensamento, raciocínio, memória. Uma outra área da alma
é a vontade. Então, um instrumento para tomar decisões, poder para escolher. E uma outra área, então, da alma, né, é emoções. Instrumento para expressar nossos sentimentos, gosto, simpatia, alegria, e aí vai. E o espírito é o ponto de contato com Deus, é o meio, né, pelo qual do Espírito que temos então experiências com Deus e nos relacionamos então com Ele. E finalizando então a aula, nós temos aqui o segundo, né, subtópico que trata que da mesma maneira a fé sem obras ela é morta. Então Tiago, então, ele conclui o seu segundo capítulo da sua carta reafirmando seu tema central. A fé sem obras é morta. Então ele conclui dizendo dessa forma. Então percebemos que Tiago está preocupado não com que as obras sejam acrescentadas à fé, mas ele está preocupado, né, se possui, né, o tipo certo de fé, ou seja, uma fé operante, uma fé dinâmica, né? Sem esse tipo de fé, olha só, o cristianismo torna-se então uma ortodoxa estéril, né? Uma ortodoxia estéril, e perde todo o direito de ser chamado de fé. Então, mais uma vez, eu quero fechar esta aula, né, e trouxe esta imagem e quero que você então olhe e reflita, né? Olhe com atenção, reflita o que está exposto nessa mensagem. Não é pesado, é meu irmão. Quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. Então concluo esta aula de hoje com essas palavras e quero chamá-lo, né, para estar conosco, acompanhando a nossa programação, pois eu sei que Deus tem uma palavra para você. Até o próximo programa, Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Eu espero você aqui. Um grande abraço e fique com Deus.